Vamos lá, representante, pode tecer sua resposta. Eu acredito que seja assim, o não usar o alginato, porque ele não vai reproduzir fielmente a impressão negativa dos preparos, né, desses dentes, e o porquê do uso da silicona de adição e condensação, por ser um material que apresenta elasticidade, apresenta menor distorção quando comparado com o alginato, né, é praticamente inexistente. E agora, quando o senhor falou o porquê de não usar o alginato também contraindicação, seria o alto preço, alto custo de comercialização da silicona, quando comparado ao alginato. O alginato tem pacote de R$ 7. Acredito que o preço de uma silicona de condensação não seja comercializada por menos de 500. Certo. A de condensa Professor, pode falar. o tempo para colocar para vazar Hum, da Isso silicona é mesmo que a diferente. Rafaela falou também. A silicona de condensação, ela também permite a vazar gesso mais de uma vez, né? Vazar um molde, o que o alginato não permite, E né? ela tem um tempo mais rápido também, né? Tipo, o tempo de trabalho dela é menor. isso é Professor, bom ou ruim? Tempo de trabalho menor. Isso, isso na clínica, por exemplo, na nossa clínica é ruim, porque a gente demora mais. Hum. No professor, caso de moldagens a silicona, ela copia também tecido mole, tipo a gengiva fielmente, ou ela é mais para tecido duro? Não, a silicona, elas têm fidelidade de cópia tanto de tecido duro quanto de tecido mole. Elas vão copiar esses tecidos de forma fiel. E é justamente esse pensamento que eu quero que vocês comecem a ter. Por quê? Muitas das vezes, alginato não falta no consultório de ninguém. Mas silicona de condensação e adição, sim. Aí, você está trabalhando para alguém, na porcentagem, começo de carreira, e a pessoa diz, molda com alginato. Aí você, vou moldar com alginato. Sempre moldei com alginato. E a pessoa diz, molda com alginato que sempre dá certo. Aí você precisa lembrar justamente todas essas etapas. O alginato não vai conseguir entrar entre a linha de término e a gengiva. Você não Professor, colocou você não colocou um fiozinho, um fio afastador que afastou um pouquinho a gengiva? Esse alginato não tem propriedade, não tem condições de entrar e formar uma linha fininha de alginato entre a linha de término e a gengiva. Se esse alginato não entrar nessa região, ele não copia. Se ele não copia, ele não tem fidelidade de cópia da linha cervical. Se ele não tem essa característica e essa finalidade, ele está contraindicado para moldagens de precisão. Eu não posso utilizar o alginato para material de moldagem de precisão. Então, o paciente sentou na cadeira, vou moldar. Primeira conduta, precisa de alta precisão? Precisa de alta precisão, porque são peças que eu vou encaixar no dente depois. Imagina igual uma peça de quebra-cabeça. Se ela não tiver precisão, ela não encaixa. Então, se você moldar com alginato, essa peça depois não vai encaixar no seu preparo, vai distorcer. Ah, professor, eu vou tentar. Não tenta. Você vai ver que vai dar errado. Ah, encaixou. Viu? Pode falar, professor. Isso tudo que nós estamos falando é uma coisa que às vezes passa meio desapercebido, mas por exemplo, lá quando tiveram alginato, vocês aprenderam algumas propriedades do alginato, né? Que é a cinérese, a imbebição, né? O que vocês precisam saber do material que vocês vão trabalhar, e agora vocês aprenderam aí, né? Mais 3 novos materiais de moldagem, né? São dois tipos de Professor, silicona, tá? E um... Oi. deixa eu só tirar uma dúvida. A silicona e um prego é a mesma coisa? Não, não.
O impregno na verdade, o impregno é um nome comercial. O impregno, ele é um poliéter, tá? O nome do químico do material é silicona de adição, silicona de condensação, ou polissulfeto ou poliéter, tá? E impregno é um nome de uma marca comercial de um poliéter, tá? Mas deixa eu retomar aqui a minha linha de raciocínio. É importante que vocês conheçam as propriedades do material, né? Propriedades físico-químicas dos materiais que vocês estão trabalhando, tá? Por exemplo, se eu falar tixotropia, tá? O que é a tixotropia de um material? Será que a tixotropia do alginato é a mesma de um alginato que custa, vamos colocar um alginato bom aí, R$80, né? E a tixotropia de um poliéter ou de uma silicona de adição, será que é a mesma? Tá? Será que a estabilidade dimensional de um alginato é a mesma de uma silicona de adição ou de um poliéter? O que difere esses materiais para que um custe 80 e o outro custe 1.400 ou 1.300 reais? É exatamente as propriedades físico-químicas desses materiais, tá? E aí, se você quer moldar um suco gengival, né, qual a propriedade do material que eu vou utilizar para fazer a moldagem que eu preciso que o material de moldagem tenha para conseguir penetrar dentro do suco que eu afastei lá com o fio afastador, tá? Então, será que é estabilidade dimensional? Né? Será que se eu tenho um material que tem alta estabilidade dimensional, ele vai conseguir penetrar lá dentro do suco? Não, não é essa a propriedade. Tixotropia, a tixotropia, tá? A tixotropia é a propriedade que o material tem de se tornar menos viscoso, tá? Se o material é menos viscoso, ele se torna mais fluido. Se eu quero copiar um suco marginal, eu preciso que esse material ele tenha baixa viscosidade, que ele tenha muita fluidez, tá? Então, propriedades, lá no vídeo, eu passei uma tabela para vocês com propriedades dos dois tipos de silicona, tá? E do poliéter, tá? Porque são os materiais que nós mais utilizamos aí para moldagem em prótese fixa, tá? Então, é necessário que vocês estejam atentos. Quando você lê uma bula de um material de moldagem, você tem que entender a estabilidade dimensional, fluidez, tixotropia, se o material é hidrofílico ou é hidrófobo, tá? Qual a interferência que essa propriedade vai ter lá no meu ato de moldagem, tá? Então, é só assim, esse é um alerta que assim, que é meio óbvio, mas passa desapercebido, né? Para muitos de vocês. Você vai comprar um material que custa R$1.300, você tem que ir lá, vai no Google, vai lá e olha as propriedades físico-químicas desse material, tá? Para ver se esse material é um material indicado para o tipo de serviço. Porque se você quer fazer moldagem para prótese total, você vai comprar uma silicona de adição que custa R$1.000, R$1.500, tá? Então, isso é só um alerta para que vocês entendam. Talvez estou fugindo um pouco do assunto aí, professor, mas propriedades é algo extremamente importante você conhecer para você saber indicar o material. Por exemplo, lá na aula eu não fiz uma diferenciação muito clara do que é uma silicona de adição e uma silicona de condensação, tá? Mesmo porque o tempo de videoaula é muito curto, tá? Mas é só você pegar o quadro e olhar qual que é a propriedade de estabilidade dimensional de um e de outro. Será que a silicona de adição é o mesmo preço de uma silicona de condensação? Não é, é bem diferente o preço, tá? Então, você tem que entender que essa diferença de preço não é porque um é melhor do que o outro, não. Tá? É a finalidade da qual você vai escolher o material. Certo? Segue aí, Diogo. Perfeito, professor. É válido essas comparações, porque a gente começa a imaginar. Professor, se silicone de condensação, vamos colocar, eu consigo uns kits de 150,
e às vezes eu tenho alginato de R$ 100, por que eu usaria esse alginato ao invés dessa silicona de condensação? Aí eu preciso entender a forma, quanto tempo eu tenho para obtenção desse modelo. Eu já sei que alginato eu tenho que vazar de imediato, certo? Você comprou para o seu consultório aquela plataforma vibratória para vazar o modelo? Não, professor, não comprei não. Aquilo lá era coisa da faculdade, isso é coisa de laboratório. Meu consultório não vai ter nem gesso. Meu consultório é limpinho, não vai ter bagunça nenhuma. Opa, então significa que você não pode moldar com alginato. As suas placas, exemplos de clareamento caseiro, você vai moldar com o quê? Vai moldar com silicona de condensação, silicona de adição? Você precisa dessa fidelidade? Não, não precisa. Então você precisa desse material. Por que eu estou fazendo esse alerta com essa turma? Tem muitos alunos nossos que depois que formam, eles continuam fazendo os preparos e fazem as moldagens, mas muitas das vezes publicam algumas moldagens que você não vê a linha de término. E ele tira foto e publica, põe lá no Instagram dele. Se eu não consigo ver a linha de término, você acha que o protético consegue? Não. E como que ele vai fazer um dente adaptado nessa linha de término? Então, como o professor Luciano disse, eu preciso entender essas indicações dos materiais e saber se eu vou para a fazenda, eu compro uma caminhonete. Se eu quero andar, né, numa rodovia, eu compro um carro para rodovia. Um não supre a função do outro. Eu preciso saber as indicações desses materiais. Só um minutinho. O professor Luciano falou dessa diferenciação de silicone de condensação e silicone de adição. Então, agora eu vou te ensinar uma situação que você nunca mais vai esquecer. Silicone de adição, você adiciona uma silicona na outra. Simples. Como assim, professor? Silicona de adição são duas massas, você adiciona uma na outra. Silicona de adição. Uma vai ser a massa base e a outra vai ser a massa catalisadora. Eu adiciono essas duas massas, manipulo, vai formar uma massinha de modelar, eu carrego na moldeira e moldo. Silicone de adição. Adicionou uma na outra. Silicone de condensação. Silicone de condensação você vai ter uma massa e vai ter um material mais fluido, como se fosse um mais líquido, que é o catalisador. Você vai misturar o catalisador em uma massa. Essa silicona é de condensação. Então, visualmente, você já sabe se ela é de condensação ou de adição. Professor, qual é a melhor? A de adição é melhor do que a de condensação, porque ela tem estabilidade dimensional melhor, tem uma fidelidade de cópia melhor e você pode vazar até 7 dias depois. Nossa, professor, como assim? Moldei, tirei, olhei, não, ficou bom, não vou mexer com isso agora não. Deixa ali na bancada. 4 dias depois eu posso ir lá pegar e vazar o modelo e tá tudo certo? Sim. O representante, Pedro, falou uma questão de vazar vários modelos. No alginato, vocês lembram que não tinha como, eu tentei, vazei o modelo, fui remover, tá cheio de bolha. Não tem como eu vazar o modelo de novo naquele alginato. Já na silicona de adição, eu consigo, desde que eu não tenha deformado ela. Por exemplo, vou tentar tirar o modelo da silicona. Se eu pegar uma faca e enfiar entre o gesso e a silicona, eu vou rasgar a silicona. Aí eu deformei ela. Então, isso tudo também a gente precisa ter cuidado nessas afirmações. Sempre eu posso... Não, se não tiver ocorrido deformação, sim, ela tem possibilidade de executar essa nova obtenção desse novo modelo. Ok. Fiz a moldagem. Quais são as possíveis formas de afastar essa gengiva? O professor Luciano ensinou uma forma, que é afastamento gengival através de fio afastador. Colocar um fio. Pode perguntar.
Mas a questão da silicona, ela não vai ter um tempo. Como assim? Tipo assim, que ela é... Por exemplo, a gente molda, aí fala que pode esperar um tempo, mas que tempo é esse? É um tempo Tempo muito com a grande? silicona na boca? Não, depois, porque para vazar o alginato tem que ser, De tipo, instantâneo, imediato, na Até mesma 30 hora. minutos. certo? Isso. E aí a silicona é quanto tempo que eu posso esperar? A de adição, até 7 dias. A de condensação, algo em torno de uns 2, 3 dias no máximo. Obrigada. Aí o Pedro falou, Sim. professor, alginato é 30 minutos no máximo. Se eu pegar esse alginato que eu acabei de moldar e falar assim, não, em 30 minutos, o laboratório manda o motoboy aqui, pega esse alginato, vai vazar esse modelo lá no laboratório. Só que daí eu entrego esse alginato pro motoboy pega essa moldagem, coloca dentro daquele recipiente lá da moto e sai andando em Goiânia no sol. Excerese. Acabou. Perdeu a água. A hora que ele chegar com esse molde em alginato no laboratório, seja para obtenção de uma placa de clareamento, algo bem simples, não vai encaixar. Então, para moldar com alginato no seu consultório, você precisa ter toda a sequência. Moldou, antes até de chamar o próximo paciente, enquanto a secretária está organizando a sua sala, vai lá na pia, já faz a plataforma, manipula o seu gesso na proporção, já obtém o seu modelo e deixa ele ali paradinho por 1 hora antes de fazer a remoção. Não adianta, turma. Se vocês querem ter tranquilidade com odontologia, façam as coisas corretas. Professor, eu vou arriscar, vou ver se dá certo. Então tenta. Molda com alginato, manda para o laboratório, 1 hora depois, daí não encaixa, o paciente já pagou, você já gastou o dinheiro. Isso vai virando um problema que você não dá conta de resolver. Porque você não fez o que a gente indicou, que é o correto. Ok? Professor, Aí, pode perguntar, Gabriel. sobre o tempo clínico, é porque assim, eu queria entender essa questão da silicona de adição, que eu vejo que eu percebi na tabela que ela tem características melhores com o poliéster. Por exemplo, é melhor um tempo clínico que eu tenho de trabalho que seja maior, porque tem a vantagem de eu conseguir trabalhar com calma, mas tem a questão da hora clínica do consultório. Ou um tempo menor de trabalho, só que aí tem a desvantagem de eu ter que trabalhar muito rápido, igual o alginato, porque senão o material entra em presa, ele pega presa muito rápido. No caso, qual que é o melhor tempo? É um tempo menor ou maior? Perfeito. Turma, tempo de trabalho. O tempo de trabalho, quando vocês começaram a manipular o alginato, o tempo de trabalho era o mesmo de hoje em dia. Só que para vocês, aquele alginato, a hora que misturava, colocava o pó na água, parecia que a cuba já estava pegando fogo. E o alginato já ia gelificando e não ia dar tempo, nem ia dar tempo, carregava a moldeira e já gelificou. Acabou o tempo de trabalho. E aquele tempo é o mesmo tempo de hoje. E hoje você tem uma tranquilidade muito maior. Mistura as partes, manipula, já individualiza uma moldeira, coloca, carrega, faz a inserção correta no paciente. Ou seja, a habilidade do profissional vai ditar essa questão de tempo de trabalho. Vai chegar um momento que vocês vão estar cansados de esperar o alginato ele ficar. Você já fez tudo tão automático e tão rápido que já coloca, tem que ficar esperando. Da silicona é da mesma forma. Inicialmente, vocês vão ter dificuldades com as siliconas durante as moldagens, principalmente quando a gente começar a falar de protocolos de dupla moldagem, de levar materiais, o pesado junto com o fluido ao mesmo tempo. São vários protocolos, que é várias etapas, e o tempo de trabalho, apesar de ser maior, você tem tanta coisa para fazer que aparentemente fica menor. Mas pode falar, professor. Eu queria citar o seguinte, depende também um pouco, por exemplo, se você vai moldar 12 dentes preparados, né, com afastamento gengival,
Vocês, não sei se deu para entender lá no vídeo, que à medida que você vai removendo o fio de dentro do suco, você já vai injetando o material, né? Então, se você trabalha com uma silicona com um tempo, uma silicona de adição com um tempo de trabalho muito curto, você imagina você tirar 12 fios retratores de dentro do suco gengival e injetando a silicona fluida dentro de cada um, se for uma silicona que tem um tempo de trabalho curto. Tá? Então, essa questão de tempo de trabalho tem a ver também com a questão do tamanho do trabalho que você está executando. Tá? Então, eu tenho siliconas de adição com tempo de trabalho mais restrito e tenho, geralmente as siliconas de adição têm um tempo de trabalho muito bom, né? Assim, você tem aí 4 minutos, 5 minutos, né? O poliéter, da mesma forma, você tem aí até 8 minutos como tempo de trabalho, né? A partir do momento que você inicia a espatulação. Então, assim, 8 minutos é mais do que suficiente para você poder retirar o fio do interior de cada suco desse e injetando o material para poder fazer a moldagem, né? Mas vocês vão chegar a um certo ponto, um nível técnico, que material que tem tempo de trabalho muito demorado é prejuízo para tempo clínico de consultório, né? Então, só salientando isso aí. Agora, cada material tem o seu tempo de trabalho específico e é especificado na bula do material. Tá? Então, você vai ter siliconas com tempo de trabalho mais curto e mais longo. Tá? O poliéter, como geralmente marca comercial a gente só tem uma, que é o Impregno, então, geralmente o tempo de trabalho é 8 minutos, é mais do que suficiente para você fazer uma moldagem de uma boca toda. Respondendo aí. Então entendeu que assim, tempo de trabalho, 8 minutos, é muito ou é pouco tempo? Depende do que eu estou fazendo. Se for um dente, for boca toda, e a habilidade que vocês vão adquirir desse material. Respondido, Gabriele? Sim, professor, obrigada. Nada. Então, eu preciso agora imaginar formas de afastar essa gengiva dessa linha de término. Uma das formas é o afastamento através do fio. Coloca um fio entre a gengiva e essa linha de término, e esse fio afasta. Ele não pode entrar muito nesse espaço periodontal, porque senão ele invade o espaço biológico e rompe as fibras. Tem muito aluno que pensa, quanto mais eu enfiar esse fio aqui dentro, melhor. Não. Se você fizer uma inserção desse fio com força e romper essas fibras, você está gerando injúria periodontal. Isso é ruim. Tanto é que o professor Luciano mostrou quais tipos de instrumentos para essa utilização e diferentes diâmetros dos fios. Então, vou ter um fiozinho mais fino e fio mais grosso. Isso vai depender do quê? Da localização da minha linha de término e da espessura da gengiva. Se eu tiver uma gengiva muito delgada, muito fininha, eu vou usar um fio afastador mais fino. Se eu tiver uma gengiva mais espessa, mais volumosa, eu vou usar um fio afastador de diâmetro maior. E esse fio afastador, a hora que você fizer a inserção, precisa ser nítido. Gengiva, fio afastador, linha de término. Você precisa ver essa composição, essas linha de término, o fio afastador e a gengiva. Pensando nisso, que cor você faria um fio afastador? Professor, eu vou fazer ele vermelho, cor gengiva. Não, Não. Oi? Preto? Preto. Preto é bom. O que mais? Azul. Azul. Eu preciso de cores vivas nesse fio afastador. Eu não quero ver um fio que está entre a gengiva e um dente. Então, todo fio afastador vão ter cores vivas, justamente para você conseguir notar essa diferenciação entre gengiva, fio afastador e linha de término, ok? Se eu introduzir muito esse fio dentro desse sulco,
todo mundo consegue, ó, o fio afastador, gengiva. Se eu introduzir muito essa gengiva, vai fechar sobre esse fio. E eu não vou ver o fio que está abaixo da gengiva. Isso está errado. Eu não fiz um afastamento gengival correto. Porque eu não estou vendo a tríade gengiva, fio, linha de término. Se eu não estou... Professor, Pode perguntar. quando a gente vai fazer a inserção do fio retrator, tem um material específico? Um instrumental específico? Tem um instrumental específico de inserção de fio afastador. Ele é como se fosse uma colherzinha de dentina, mas a pontinha dele é toda serrilhada, justamente para empurrar o fio afastador nessa região e não gerar o trauma de periodontal. Porque às vezes, se você tentar fazer a introdução com Hollenbeck ou algo pontiagudo, a ponta do instrumento pode tocar nessa mucosa e pode dilacerar essa mucosa durante a inserção. Então é interessante vocês utilizarem esse instrumento. Professor, não tenho onde eu estou trabalhando, o que eu uso? Espátula de resina. A pontinha da espátula de resina também é mais arredondadinha. Você pode usar a ponta da espátula de resina para fazer essa inserção. A inserção, você não vai colocar força no fio em direção vertical, porque se você colocar força em direção vertical, esse fio vai afundar no sulco. Não é isso que você quer. Você vai colocar o fio e vai fazer a inserção desse fio puxando em direção à linha de término. Assim, vai ter uma inserção do fio em posição e vai afastar a gengiva. Diogo. Pode falar, professor. É o seguinte, nós estamos falando aí, mas assim, e se acontecer? E se por acaso na hora do momento você inserir o fio lá dentro do sulco, você acabar fazendo a desinserção, né, dos tecidos ali periodontais, né? O que pode acontecer? Não vai cicatrizar? Vai cicatrizar, não vai? Mas vamos entender aí, eu vou entrar um pouquinho na periodontia só para vocês entenderem o porquê do cuidado na hora do momento de inserir o fio. Se você faz a desinserção, né, lá das fibras, tá? É assim como quando você corta um dedo ou você corta uma gengiva, o primeiro processo que o organismo desencadeia é um processo inflamatório, né? Isso é natural, isso é de defesa do organismo. Se você tem um processo inflamatório, consequentemente, a crista óssea, que fica logo ali subjacente ao sulco, em função do processo de inflamatório, você vai ter fagocitose das células ósseas ali, né? Então, consequentemente, essa crista óssea ela vai abaixar mais um pouco, né? Então, você vai ter uma recessão gengival, você vai estar induzindo a uma recessão gengival. Se você já fez o seu preparo bonitinho, perfeitinho, mediu lá meio milímetro dentro do sulco, e na hora de moldar, você escapole lá, insere, acaba promovendo a desinserção do tecido conjuntivo, adianta eu moldar assim mesmo? Não. Tá? Se você por equívoco lá, acabou promovendo a desinserção do tecido conjuntivo, você vai voltar ao provisório, tá? Não vai moldar, porque se você moldar, consequentemente, depois que a coroa vier e esses tecidos estiverem cicatrizados, toda cicatrização leva a uma retração, quando se trata de periodontia. Tá? Sempre que você desinserir, esses tecidos vão inserir mais apicalmente a região original, né? A região em que estava antes. Então, toda vez que você causar uma injúria ao tecido periodontal, você vai ter uma reinserção desses tecidos mais apicalmente com relação ao dente. Tá? Então, por isso que se vocês conversaram com o professor Everaldo condena totalmente a técnica de afastamento gengival. Né? Não que condena, mas ele consegue moldar com casquetes e promover esse afastamento gengival tão bem quanto qualquer utilização de fio retrator. Tá? Mas a questão é realmente o risco. Utilizar fio retrator, você tem que ter delicadeza para poder executar o procedimento. Perfeito. Então, o que a gente já acabou de observar? É risco. Usar fio afastador é correr risco. Professor?
estou aprendendo agora, é minha primeira coroa metalocerâmica que eu vou fazer, preciso fazer esse afastamento gengival, não tem um jeito aí para não correr tanto esse risco de como empurrar essa gengiva sem usar esse fio afastador, porque além do fio afastador, vocês viram na videoaula que existem algumas substâncias que eu posso colocar nesse fio afastador que vão promover, vão facilitar esse afastamento gengival. Só que essas substâncias, dependendo da substância que você utilizar, ela tem um tempo de inserção nesse fio e um tempo que ela pode ficar em posição. Se você colocar o fio, embeber com a solução e deixar 30 minutos, 50 minutos, pode ocorrer uma necrose desse periodonto por falta de irrigação. Imagina uma substância que promove uma vasoconstricção, diminui a luz do vaso sanguíneo, consequentemente diminui o volume da gengiva, facilita o afastamento. Só que se diminuiu tanto a luz do vaso, diminuiu tanto a irrigação, que você começa a matar esse tecido. Então, na hora que terminar o procedimento de moldagem, a gengiva está morta. É risco. Então, isso também tem a ver com tempo de trabalho. Professor, eu não quero utilizar fio afastador para fazer o afastamento gengival. Como que vocês fariam um afastamento gengival de uma forma mais segura? Um por vez, turma. Não todos ao mesmo tempo. Como que se afasta uma gengiva? Eu nem sei, porque desde a dentística, assim, que eu faço é com fio retrator, né? Na clínica lá que ele dá Só fio afastador. Hã? Só fio afastador vocês conhecem? Não, algodão também, não é? Fazer um... Posso fazer um fiozinho de algodão. Só que o fio de algodão seria como se fosse um fio afastador caseiro. Então, no outro método, eu não sei. Quando você quer afastar alguém de você, o que você faz? A pessoa está muito perto de você, o que você faz? Empurra. Empurra. Então empurra a gengiva. O isolamento seria um, professor? Isolamento absoluto? No caso, o uso do grampo. O grampo, ele afasta a gengiva em alguns pontos. O 212 que a gente utiliza com aquele afastamento cervical, ele afasta na vestibular e na palatina um pouco, mas não é de forma uniforme. E vocês já perceberam também que muitas vezes esse grampo faz ele dilacerar a gengiva. Dependendo da região onde a gente coloca, a forma como pode colocar, machuca o paciente e dilacera essa gengiva. Então, preciso pensar num jeito de empurrar essa gengiva sem traumatizar essa gengiva, de dentro do preparo para fora do preparo. Alguém tem alguma ideia? Não. Quem que empurra essa gengiva desse jeito, de dentro para fora, Eu não sei. e coloca a gengiva onde ela deveria estar? Justamente um provisório reembasado, certo? Um provisório, quando está bem reembasado, quando está bem próximo à linha de término, ele está empurrando a gengiva de dentro para fora. Então, pensando nisso, nós vamos confeccionar um aparato que chama casquete. O que é um casquete? Vamos lembrar lá da morfologia e escultura dental. Nas primeiras aulas de morfologia, tinha um dente preparado, como se fosse um dente de prótese fixa, e você fazia um copinho em cima desse dente, que a gente chamou de casquete. Certo? Esse casquete que em cima desse dente preparado, se você reembasar a linha de término desse casquete, reembasar a borda do copo, a hora que você encaixar esse copo no preparo, ele vai fazer o que com essa gengiva? Vai afastar. Então, essa é uma técnica de afastamento mecânico. A gente tem um afastamento químico, que é através das substâncias, mecânico, que é através do casquete, empurrando essa gengiva. Tem o químico mecânico, que é com fio afastador e substâncias.
E tem o cirúrgico, o professor também falou desse afastamento gengival através da eletrocirurgia. Eu posso cortar essa gengiva, fazer um afastamento cirúrgico. Mas esses outros métodos, a gente corre risco. Qual a técnica mais segura? Através do casquete. Então, fazer um afastamento gengival mecânico, onde eu vou empurrar essa gengiva com esse casquete. O casquete é confeccionado com resina acrílica, normal, resina acrílica rosa, normal. A borda do casquete, a borda do copo que está encaixado no seu preparo, é confeccionado com resina Duralay, aquela resina vermelha que nós utilizamos lá na morfologia. Por quê? Essa resina tem uma estabilidade dimensional melhor, uma fidelidade de cópia melhor. Eu não quero algo realmente fiel à minha linha de término, então vou utilizar um material duro, rígido, que vai empurrar. Se eu quero afastar alguém, eu empurro. Então eu quero empurrar essa gengiva. Eu vou empurrar essa gengiva utilizando a resina Duralay na borda desse casquete, que é um afastamento mecânico, ok? Professor, esse casquete, esse copo, eu vou fazer ele diretamente na boca do paciente? Existem algumas técnicas. Tem a técnica direta, que eu faço esse casquete diretamente na boca do paciente, ou técnica indireta. Como que é feita a técnica indireta? Faço o preparo, moldo com a moldeira parcial e alginato. Professor, por que alginato? Porque não é uma moldagem de precisão nesse momento. Eu fiz uma moldagem só para obter um modelo parcial para confeccionar o casquete que eu vou utilizar para moldagem de precisão. Então, vamos lá. O paciente chegou, fiz o preparo, peguei uma moldeira parcial, coloquei alginato e moldei. Tirei, guardei essa moldagem alginato, fiz o provisório, dispensei o paciente. Eu tenho uma moldagem parcial feita em alginato. Eu vou obter um modelo. Obtive um modelo. No modelo vai estar o meu dente preparado. Nesse dente preparado em gesso que eu vou fazer o meu casquete. Quando o meu paciente retornar na próxima semana, eu vou pegar o casquete que estava em cima desse modelo de gesso parcial e vou levar na boca do paciente para fazer o reembasamento dessa linha cervical com Duralay e promover esse afastamento gengival. Professor, muito mais trabalhoso. Não vou fazer assim, não. Vou fazer fio afastador. Pego o fiozinho, coloco. E o risco? Você já fez afastamento gengival? Você sabe o comportamento de uma gengiva durante um tempo? Você domina os tempos de trabalho? Não? Então é melhor começar fazendo a técnica de afastamento gengival mecânico através do casquete. Ok? Turma, menos de... Professor, Pode perguntar. nesse método aí de casquete, então, na primeira semana, o paciente não usa o provisório sem a linha de término, né? Sem adaptar Não, sem fazer a adaptação marginal. eu reembasei o provisório. Preparei, fiz o provisório, reembasei ele várias vezes, mas a moldagem que eu obtive não foi a moldagem definitiva. Foi uma moldagem Entendi. alginato. O provisório está reembasado, está bem adaptado, ok? Turma, vou abrir outra sala e na próxima sequência eu já vou usar os slides para a gente discutir mais sobre essa sequência do casquete, ok? Ok.